Boa tarde, povo de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui aguardando entrar alguém para a gente começar a nossa live nessa tarde. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, não é verdade? Louvamos o Senhor. É sempre um sentimento de gratidão quando a gente tem a oportunidade de falar do amor de Deus. E eu estou muito grata, muito feliz, porque essa é mais uma quarta-feira, segunda quarta-feira que nós começamos essa live às 3 horas da tarde. Com um pouquinho de atraso, né? Às 3h10, mas estamos aqui. Glória a Deus. Tá ok. Nós estamos falando sobre as leis do relacionamento, né? O que a Bíblia fala em relação ao amor próprio, intolerância, né? Relacionamentos. E eu já tinha até falado a respeito desse tópico, que é o amor próprio, mas eu senti um desejo muito grande. Eu tinha preparado uma outra lição dessa revista, mas eu senti um desejo muito grande de falar novamente a respeito do amor próprio. Até porque esse horário, agora das 3 horas, parece que vai sendo um outro público que está assistindo, não mais aqueles que assistiam na quarta-feira às 20 horas. Independente se você vai assistir novamente ou não, é um assunto que a gente precisa realmente continuar falando e falando. E eu sei que vai ser de grande valia para as nossas vidas, tá bom? Então, novamente, nós vamos falar a respeito do amor próprio. E ele usa um texto de Juízes capítulo 6. Se você quiser abrir sua Bíblia aí ou marcar. Juízes capítulo 6. E diz assim, a partir do verso 11: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então a primeira coisa interessante que nós estamos vendo é que Gideão estava ali escondido. Ele estava num lugar que não era aquilo que devia ser feito. O lagar era um lugar de se colocar uva, de se espremer uva. E ele estava lá com o trigo, e a gente, né, quem tem um pouquinho de noção de como cuida de sementes, sabe que o trigo, ele precisa ficar num lugar grande, de preferência ao ar livre, para ele poder receber o sol e ele terminar de ser totalmente trabalhado para vir e se tornar algo que a gente gosta para fazer pão, fazer comida no geral. Então ele estava num lugar totalmente diferente. Ele não estava no lugar ao ar livre, porque ele estava escondido dentro do lugar onde eles costumavam espremer as uvas, né? Manipular as uvas. E aí, por que ele estava lá? Porque ele estava escondido, porque nessa época havia uns homens de uma região chamada Midian, e esses homens eram muito poderosos, e eles eram muito perversos. E aí, toda vez que eles viam que havia, que aquele povo de Deus estava fazendo uma colheita, eles iam lá e roubavam tudo, de preferência quando tinha terminado de colher tudo. Então, eles iam lá e roubavam toda a colheita. E aí, Gideão, para não passar por isso, o que ele fez? Pegou uma poção e foi se esconder para que aquele trigo fosse deixado, né, de lado, e eles não perdessem aquele trigo também, aquela pequena poção. Então, a Bíblia está dizendo, eu estou lendo Juízes, capítulo 6, agora verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu,
Se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então aqui o Senhor vai lá, encoraja e começa a dizer para ele, ele mostra que realmente ele não está acreditando em nada daquilo, que na verdade ele não está acreditando, não é nem em Deus, ele não está acreditando que através dele algo de bom possa acontecer. E muitas vezes é assim que nós estamos em relação ao nosso sentimento, em relação a nós mesmos, não é verdade? E nunca houve um tempo onde nós estamos sendo tão bombardeados, porque hoje as redes sociais, essa coisa dos haters, né, esses perseguidores que ficam na internet desocupados, eu acho que o nome não tinha que ser nem perseguidores, tinha que ser desocupados. Porque uma pessoa que se presta ao papel de ficar observando a outra para dar nota e de preferência para zombar da pessoa, para depreciar a pessoa, é uma pessoa desocupada, não é verdade? Porque quem tem o que fazer, quem é uma pessoa ocupada, que é uma pessoa equilibrada, ela não tem esse sentimento, ela não tem essa necessidade de ficar se importando e tentando depreciar e judiar das pessoas verbalmente, né? Porque eles colocam tudo ali no texto, mas eles querem massacrar as pessoas, ver as pessoas se sentirem mal. E, infelizmente, na vida, na terra, tem esse tipo de gente. E eu sempre estou falando nas lives, eu estou falando aqui na igreja, que, na verdade, irmãos, existe a classe de pessoas perversas. Tem a classe daqueles que são as pessoas comuns, boas, tem as pessoas que ainda não têm a graça de Deus, mas elas vão chegar a esse entendimento. E tem as pessoas perversas, que vivem para judiar das pessoas, para manipular, para depreciar, né? E a gente precisa ter discernimento espiritual para que eu e você não sejamos essas pessoas, as pessoas perversas, tá bom? E nem a atitude de quem é perverso, porque às vezes a gente não chega a ser uma pessoa perversa, uma pessoa do mal, mas a gente tem atitudes que é do mal. Então, que hoje Deus também possa trabalhar em nossos corações. Dani, querida, Pai do Senhor, boa tarde, coisa boa ter você aqui conosco. Que coisa boa, viu? E eu estava falando, Dani, ontem, que eu ia fazer uma visita para você, que esse tempo, eu deixei passar um tempo, desde a sua cirurgia, e agora eu estava dizendo, nossa, eu falei ontem, acho que com a Gi, e eu falei ontem que eu precisava fazer uma visita para você. Mas é tão bom ver que você está aqui, viu? Deus abençoe sua vida. Fica aí com a gente. E se pode comentar, pode ir falando o que você entende. Fica à vontade aí, viu, Dani? Deixa eu só mandar essa live aqui para uma pessoa que me pediu. Glória a Deus. E aí ele continua dizendo isso. A questão de Gideão é que ele... Então, vamos entender um pouco a respeito, né, dessa fala de Gideão, o que a Bíblia fala a respeito disso, o que o escritor dessa revista entende a respeito dessa palavra de Gideão.
O ensino cristão da autonegação, conforme é normalmente transmitido, reduz o crente a uma compreensão acanhada do amor próprio, como se o fato de amar a si mesmo fosse pecado mortal. Não é assim que a gente vê? Boa tarde, dona Carmen, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Às vezes a gente pega pessoas, né, que acham que para ser santa, que para ser de Deus, ela tem que ser uma pessoa ali, né? Ela tem que ficar ali, não pode... Tem pessoas que pensam isso até em relação à roupa, né? Que eu tenho que vestir aquele pano mais, né, comum, porque eu não posso vestir um linho, porque eu sou de Deus. E pelo contrário, irmãos, nós precisamos mesmo vestir as melhores roupas, dentro da nossa condição, mas vestir as melhores roupas, usar as melhores maquiagens, sabe? Porque a gente precisa mostrar para o mundo que nós cuidamos do templo do Espírito Santo de Deus. Quando a gente constrói uma igreja, eu estou falando literal, o que a gente faz, né? Um tempo atrás, o Zé Lopes e o irmão dele fizeram um trabalho aqui com gesso, aqui na frente da igreja. Por que a gente faz isso? Porque a gente gosta de adornar a igreja. A igreja, as paredes da igreja, o espaço da igreja, ele precisa ser confortável, ele precisa ser acolhedor. E quando a gente fala da nossa pessoa, Eliette, nós estamos falando de uma pessoa que dentro dela habita o Espírito Santo de Deus. Então, essa habitação, ela precisa ser um lugar aconchegante, ela precisa ser um lugar limpo, ela precisa ser um lugar acessível, acolhedor. E é assim que eu penso, quando eu penso na presença de Deus em nós, seres humanos. Então, como Jesus vai habitar numa pessoa que não se cuida, né? Não gosta de banho, não gosta de escovar dente, não gosta de se manter limpo. É complicado, não é? Até esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e elas falaram assim, é engraçado, pastora, que você tem aquilo que é a minha dificuldade, eu não espero que as outras pessoas falem, eu é que falo sobre elas. E eu falo e eu cuido delas, né? Porque eu tenho que saber onde eu sou boa, onde eu sou mais ou menos e onde eu sou péssima. Todo mundo deveria ter essa noção da sua vida. E isso tanto no âmbito social, né, na maneira da gente lidar com os relacionamentos, pai e filho, mãe e filho, esposo e marido, né, filho e igreja e obreiro, ovelha e pastor, pastor e ovelha. A gente precisava saber de cor e salteado a respeito das nossas qualidades, dos nossos defeitos e das nossas disfuncionalidades. Porque a hora que eu tenho essa noção, eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei onde eu preciso me cuidar mais, eu sei onde eu preciso tomar cuidado para aquilo não virar, né, um egocentrismo, não virar um desrespeito com as outras pessoas. Então, irmãos, é disso que a lição está falando, de nós entendermos, né, esse cuidado para a gente não se tornar nem uma pessoa acanhada em relação ao amor próprio e nem ou uma pessoa egocêntrica, né, que acha que tudo é ela, que só ela que é praticamente o sol do mundo, né? Oi, Bia, Pai do Senhor, meu amor, coisa boa ter você aqui conosco. Então é sobre isso que nós estamos falando. E ele está dizendo que o amor próprio, né? Primeiro ele disse que o ensino cristão da autonegação, conforme é normalmente transmitido, reduz o crente a uma compreensão acanhada do amor próprio, como se o fato de amar a si mesmo fosse um pecado mortal. Assim, uma linha tênue entre o amor próprio recomendado e o amor próprio inaceitável, que é caracterizado pelo egoísmo. O amor próprio tem de ser visto em duas perspectivas, na humanista e na cristã. Vamos entender um pouco melhor o que ele está tentando dizer. Ambas as perspectivas são contrastantes porque a visão humanista é secular e a visão cristã segue o curso da fé. Uma coloca o homem como centro do universo e incentiva-o
a inflação do ego, pela exaltação de si mesmo. Então, essa primeira é mais ou menos aquilo que a gente chama de hedonismo. Que hedonismo quer dizer, é cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como o bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral. É isso que quer dizer a palavra hedonismo. Ou dedicação ao prazer como estilo de vida. É aquela pessoa que vive só para o seu ego, só para o seu bel prazer, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas assim, dentro e fora da igreja, viu, gente? Nós não estamos dizendo que é só lá fora que tem, não. Existem pessoas assim, totalmente hedonistas. Elas vivem em função do prazer do umbigo dela, como a gente costuma dizer, né? Ela vive em função do prazer que ela quer ter, né? Então, esse é o tipo do amor, que é o amor, esse amor comum, né? Esse amor próprio, e que é um amor humanista, é um amor totalmente fora do que a Bíblia diz que deve ser o nosso amor. Então, um coloca o homem como centro do universo e incentiva a inflação do ego pela exaltação de si mesmo. E a outra atende aos limites impostos pela fé, que entrega o homem a uma vida de humildade e contenção do ego. Quando a gente está indo para Bertioga, quem mora aqui nessa região sabe do que eu estou falando, eles fizeram umas barreiras de contenção, umas paredes, umas muralhas lindas, que dá até medo ficar olhando, lá na serra, indo para Bertioga. Oi, Fê! Tudo, meu amor? Paz? E lá é lindo ver aquelas muralhas de contenção. E é isso que eu quero. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala que a Bíblia, esse outro tipo de amor, é um amor imposto pela fé que entrega o homem a uma vida de humildade e a contenção do ego. E é nessa hora que a gente tem que ter esse equilíbrio, porque não é para andar, né, vestido de franciscano, para dizer que é de Deus, mas também não é para ser uma pessoa que tenta fazer com que as outras sejam tapete para ela andar em cima. Não é nenhuma coisa nem outra, é o equilíbrio, né? E ele está dizendo isso, que a Bíblia, o nosso amor próprio, segundo a palavra, nos dá a condição de conter, de haver contenção no nosso ego, porque o Espírito Santo faz aquela parede de contenção, né? E toda vez que nós queremos nos exceder, e de alguma maneira o Espírito Santo vai falar, Eliette, isso não é legal. Você sabe que isso vai dar ruim. Pode descer daí, desce dessa cadeira, pisa no chão, né? Então, às vezes é isso que o Espírito Santo faz conosco, em relação ao nosso amor próprio. A contenção do nosso ego, enquanto valoriza a imagem de Deus nele mesmo. Então, a Bíblia, além de nos ajudar a ter esse amor próprio equilibrado, nos ajuda a ver a imagem de Deus na nossa vida, né? Ele disse isso, que nós seríamos a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que ele nos criou a imagem e semelhança, né? Então, a gente precisa mesmo entender isso cada dia. Também te amo, Dani, você é uma bênção em nossas vidas, é uma bênção no reino, viu? Eu vou me lembrar, mas ontem eu estava falando com alguém, eu falei assim, eu preciso ir visitar a Dani, eu deixei o tempo, com a presbítera Luciana Assis, que eu estava falando com ela, eu preciso ir visitar a Dani porque eu deixei passar um tempo, eu não gosto de visitar pessoas convalescentes logo quando está se recuperando, nem crianças logo quando nascem, eu gosto de deixar um tempo. Falei, mas agora eu já dei tempo demais, eu vou ter que ir lá. Deus abençoe, Dani. Então, aqui diz assim, por conta da condenação que se faz do amor próprio, humanistas, que é essencialmente egoísta, o amor próprio, no contexto cristão, parece perder sua importância. Se não entendermos bem o significado do amor próprio, à luz da palavra de Deus, jamais conseguiremos exercer o amor ao próximo, conforme exigido de nós, comparativamente ao amor que se deve ao próximo, em obediência à lei de Deus. Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 19:19, né?
Então, a gente precisa mesmo ter essa consciência de que, gente, o melhor da vida é ter equilíbrio. E aqui, nesse momento, a gente leu o texto de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16, e a gente vê o quanto aquele menino estava debilitado nas suas emoções, né? Como ele estava ferido, amargurado. E aí a gente vai ver um pouco mais. Quando o indivíduo almeja reconhecimento, olha o que acontece. Todo ser humano possui amor próprio, mesmo aqueles que não se aceitam. A própria não aceitação de si mesmo, aliás, é uma forma de amor próprio não orientado. Então, às vezes a gente fala, fulano não tem amor próprio. Não, ele tem amor próprio, só que o amor dele é um amor mal orientado. Ele está distorcendo o que de fato é o amor próprio. O egoísta pensa somente em si mesmo, jamais se preocupa com a dor do outro, jamais se move para prestar ajuda a quem necessita. Quando o faz, com certeza é em busca de alguma vantagem pessoal. Como muitas pessoas ricas que oferecem ajuda poupuda a entidades beneficentes, desde que debaixo de holofotes e com a presença da mídia, para trombetearem o seu ato generoso. Então, tem muita gente que faz lindas manifestações sociais, obras sociais, mas querem holofote. Querem que as pessoas digam, oh meu Deus, praticamente um monge tibetano, né? Mas a gente sabe que é bom quando a gente tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos comunica. Fala, esse daí tá fazendo para si mesmo. Esse daí tá fazendo praticamente andando com o espelho pendurado na frente dele. Porque ele tá dizendo, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou o que faço e aconteça. Paz, Inês, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Pode deixar, Dani, nós vamos fazer uma visita a você sim. É uma triste realidade mesmo. Então, a gente viu quando o amor próprio é reprovado, né? Quando a pessoa faz isso para ser visto, para ser ovacionado, para tocarem trombeta para ele, né? Então, isso não funciona e para Deus isso não quer dizer nada. E aí a gente vai ver quando a pessoa não sabe fazer o bem. Olha só o que acontece. A natureza humana é decaída por causa do pecado. Está lá em Gênesis 6,5, fala sobre isso, né? Jesus reitera que a maldade do coração do homem reflete-se nos seus relacionamentos. Marcos 7, do 20 ao 23, fala isso. Infelizmente, as palavras de Jesus no texto acima descrevem a situação de todo ser humano. O apóstolo Paulo afirma, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Está lá em Romanos 3,12. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Que tipo de amor próprio pode ter alguém que não sabe fazer o bem? O amor egoísta do homem não regenerado é cego e inconsequente. Ele não ama o próximo nos termos de Deus. Antes, ama o mundo porque o amor do Pai não está nele. Então você entende? Porque hoje é tanta gente matando tanta gente. Dani, tá uma coisa tão maligna, tão maluca. Inês, Dona Carmen, a gente não dá prazer da gente assistir uma reportagem. Porque hoje de manhã o pastor saiu do quarto, deixou a televisão ligada. Ele sempre deixa a televisão ligada, né? Ele fala que a babá dele é a televisão. E aí, estava passando lá no SBT. Gente, assim, infração de 20 minutos. Eles noticiaram pelo menos 3 mulheres mortas pelos maridos. Então eu fico pensando, que amor é esse? Que a pessoa, se a pessoa não quiser mais ficar com ele simplesmente saca a arma, saca uma faca, mata, joga no esgoto, joga dentro de uma... Gente, o que está acontecendo conosco, nós seres humanos? Não é verdade? Tá uma coisa muito tenebrosa. Por quê? Porque é um tipo de amor doentio, que diz, se ela não vai ficar comigo, que eu sou o amor da vida dela, ela não vai ficar com mais ninguém. Meu Deus do céu, o que está acontecendo conosco?
E nós precisamos pedir a Deus para nos livrar, principalmente aqui na nossa nação, porque até a moça que estava na Austrália, a brasileira, morava com um brasileiro. E parece que há demônios que foram, ganharam, né, espaço, que ganharam oferendas para ter esse território. E quando eu penso, irmãos, nessa matança de mulheres, né, nesse tanto de feminicídio, eu fico pensando o tanto que as pessoas e o mundo trabalham para que as mulheres sejam feitas e sejam vistas como verdadeiros objetos sexuais, não é? Ah, você está falando de roupa. Não, não estou falando de nada. Eu estou falando de sentimento. Que no mundo espiritual algo aconteceu e se criou essa expectativa que toda mulher brasileira, ela é uma espécie de objeto sexual. E isso é como se tivesse aberto uma jurisprudência, onde os demônios da morte e da destruição fossem liberados para dizer, a mulher que se acha um objeto sexual, e a hora que ela parar de achar isso, ela tem que morrer. Gente, não tem uma explicação humana para isso. Só pode ser algo espiritual. Então, que nós, principalmente nós mulheres, né? O pastor Danilo está aqui comigo também, ele está aqui na cozinha fazendo discipulado com um casal de queridos, com a Fernanda e com o Teco, mas ele está ouvindo lá também. Então, mas eu falo hoje e apelo para nós mulheres, pelo amor de Deus, irmãs, vamos orar, vamos repreender, vamos declarar que as nossas mulheres são templos do Espírito Santo, que as nossas mulheres nasceram para a glória de Deus, que os nossos corpos, que a nossa vida, que o nosso emocional, tudo isso deve ser para a glória de Deus. E vamos começar a orar por essas moças, essas mulheres, meu Deus do céu, que ainda não tem o entendimento que eu e você tem hoje. Vamos pedir ao Senhor que tenha piedade delas, que tenha misericórdia, que abra os seus entendimentos, porque tem coisas, irmãos, que é só no espiritual para resolver. Tem coisa que a gente não vai resolver aqui no físico. A gente tem que ir para o espiritual. Então, isso que ele está falando esse amor próprio, quando ele é um amor adoecido, um amor doentio, né? Paz, Nath, Natália Rodrigues, Deus abençoe sua vida, querida, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, é importante quando nós entendemos as coisas pelo ângulo espiritual, temos esse discernimento, porque a gente para de criticar. Ah, mas é não sei o quê. Ah, mas é porque só vestia curto. Gente, vamos orar, vamos nos calar, porque muitas vezes a gente está fazendo um julgamento que a gente não sabe. Então, hoje, nós como mulheres do Senhor, como instrumentos de Deus, precisamos orar, precisamos interceder. E o resto, deixa com Deus, que Ele sabe o que está fazendo. Não é verdade? Então, ele diz assim, que aqui Romanos 3,12, eu vou ler novamente. O apóstolo Paulo afirma, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3,12. Que tipo de amor próprio pode ter alguém que não sabe fazer o bem? O amor egoísta do homem não regenerado é cego e inconsequente. Aqui fecha tudo que a gente acabou de falar, né? O amor egoísta do homem não regenerado, o homem que não tem o conhecimento de Deus, esse amor é cego e inconsequente. Ele não ama o próximo nos termos de Deus, antes ama o mundo, porque o amor do Pai não está nele. Está lá em 1 João, capítulo 2, verso 15. Se a pessoa não estiver em Jesus, o amor do Pai não está nele, e ele não tem noção do que está fazendo com a vida dele. É por isso que a igreja precisa orar, por isso que a igreja tem que interceder. Então, quando a pessoa é só amante de si mesma, olha só o que acontece. O homem secularizado idealiza e cultua a beleza, o prazer, a fama e as riquezas como forma plena de felicidade, esquecendo-se de que os valores do mundo são efêmeros. Eu até assisti o filme A Mulher Maravilha, e eu falei, nossa, tá tão em alta, né, todo mundo falando, eu quero ver esse filme. E fui lá e assisti ele. Mas, assim, é aquele filme Água com Açúcar, né, verdade.
Mas o que me chamou a atenção foi a história daquele cara que queria, que era ele trabalhava na TV e era uma espécie de anunciante de TV, um publicitário falido, né? E nada estava dando certo para ele. E ele ficava ali tentando, mentindo, fazendo de conta que as coisas estavam acontecendo e na verdade não estavam, né? E aí ele consegue, com aquele jeito dele, ele muito manipulador, consegue pegar uma cientista que trabalhava também com a Mulher Maravilha, porque a menina se sentia lá embaixo, estava sem namorado, etc. Mas o que mais me chamou a atenção é que ele, quando ele começou a ter poder, que ele pegou aquela pedra e começou a ter poder, tudo que ele ficou tão deslumbrado com tudo que ele podia ter, todo o poder, toda a admiração de todos os povos, que ele esqueceu que tinha um filho. E o desejo do filho era somente ter o seu pai, né? E aí você vê como esse mundo pode cegar, pode manipular a pessoa. E a pessoa fica tão doida que ela se esquece dos valores mais importantes, da essência da vida, né? Que é o amor a si mesmo. Mas quem ama a si mesmo entende o amor ao próximo, o amor aos filhos, ao esposo, à esposa, aos familiares, à igreja, ao ser humano, não é verdade? Então, somente quem tem a presença de Deus, porque a Bíblia está dizendo, 1 João capítulo 2, verso 15, diz que quem não tem o amor do Pai, não consegue ter esse amor genuíno, verdadeiro, que não é mérito meu e seu, é mérito da presença de Deus em nós. Essa regeneração trouxe para nós também o sentido da vida. E esse amor capaz de amarmos a nós mesmos, cuidarmos de nós, termos respeito por nós mesmos, mas também amarmos as relações, as pessoas com quem nós nos relacionamos todos os dias. Então ele continua dizendo isso. E aí o homem secularizado, ele idealiza e cultua a beleza, o prazer, a fama e as riquezas como forma plena de felicidade, esquecendo-se de que os valores do mundo são efêmeros. O ser humano esquece-se de que é pó. Gênesis 3,19 fala isso, que nós somos pó, né? E que toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. O apóstolo Pedro fala isso, 1 Pedro 1, verso 24, o apóstolo Pedro fala isso, né? Que que todo homem é como a flor da erva, que seca e cai. É assim que somos, né? A glória humana dura pouco. Embora nem todos alcancem completamente esses sonhos, muitos, ao menos, anseiam por eles. Esses ideais de vida alimentam a vaidade, o orgulho, a arrogância e a prepotência, sobretudo daqueles que conseguem atingir os patamares mais altos dessas conquistas. Ao referir-se ao final dos tempos, Paulo antevê o crescimento do amor egoísta do mundo e acentua o amor próprio negativo, perniciosos e seus respectivos efeitos, né? Os homens serão amantes de si mesmos, sem afeto natural, sem amor para com os bons. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Paulo escrevendo para Timóteo, orientando ele, falando, ó, fica firme, cuida de você, você precisa ter discernimento, ter sabedoria, porque você é jovem, mas para o mundo espiritual a gente precisa estar atento, independente da nossa idade. Se a gente tem 10 anos, 20 anos, 30, 50, 80, a gente precisa ter discernimento. Ai, quem não tem, faz o que a Bíblia nos ensina. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Pede a Deus, Jesus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para conviver com as pessoas, me dá sabedoria para lidar com minha vida, para lidar com tudo que eu tenho que fazer todos os dias. E Ele dá. E a Bíblia diz que Ele dá e não lança em rosto, né? Isso que é melhor. O contexto de amantes de si mesmos demonstra a forma indevida do amor. O mandamento do amor é próximo. O mandamento do amor ao próximo, tendo como ponto de partida o amor próprio, não se aplicaria jamais a esse perfil de homem secularizado dos últimos tempos. Quer dizer,
Não tem nada a ver esse amor secular com o amor próprio que a Bíblia nos ensina, que é ali no equilíbrio, né? Nem tanto nem tão pouco como a gente fala. O amor próprio jamais é ordenado em qualquer porção da Escritura. Todavia, é subentendido em várias partes dela, tais como Efésios 5, 29, que diz assim: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, não tem um versículo claro assim falando a respeito do amor próprio, mas a gente subentende que o tempo todo o amor próprio está ali. E o amor próprio está ali para ser ensinado com equilíbrio, com parcimônia, né? Efésios 5, 29, depois você olha aí na sua casa. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Eu não vou me beliscar. Eu não vou pegar uma vasilha, esquentar água e falar, agora eu vou me queimar. Eu quero sentir a dor da queimadura. Eu não faço isso comigo. Eu não vou pegar, passar no lugar e falar, alguém tem piolho aí, bota os piolhos aqui na minha cabeça, que eu gosto daqueles bichos mordendo minha cabeça e queimando e coçando. A gente não faz isso conosco. É isso que o escritor está dizendo. E é isso que Paulo está falando à igreja que estava em Éfeso. Ele está dizendo, nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. E aí lá em Timóteo, capítulo 4, verso 16, assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu falei há pouco aqui, né, que Paulo estava ali conversando com Timóteo, falando, cuida de você mesmo, cuida da doutrina, cuida dos preceitos, cuida das coisas de Deus que são importantes, são fundamentais, são a base para a vida da gente aqui na terra. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Jesus foi quem mais valorizou o amor próprio, quando o ressaltou como a lei principal. Quando proferiu o mandamento do amor ao próximo, ele valeu-se das palavras de Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então ele está dizendo aqui, né? A palavra já está falando que a gente precisa valorizar a si mesmo e valorizar o próximo. Ou valorizar o próximo, mas também valorizar a si mesmo. O amor ao próximo, no mesmo nível do amor próprio, é uma norma ética que se sobrepõe ao princípio de relacionamento humano nos termos de Deus. A Bíblia parte sempre do pressuposto de que o amor próprio é fato. Não precisa ser ordenado. Jesus jamais disse para amarmos ao próximo mais do que a nós mesmos, mas como a nós mesmos. Quer dizer, ele não está dizendo, ame a Danilo mais do que você se ama, Eliette. Não. Eu não posso amar o Danilo mais. Desculpa, gente. Eu não posso amar o Danilo mais se eu não me amar primeiro. E esse amor tem que ser ou igual, né? Ou eu não estou entendendo nada do reino de Deus, porque eu não posso. E tem pessoas que às vezes é assim, né? A primeira comida dela, a melhor comida dela não é para ela, ela primeiro dá comida para os filhos. Tudo bem dar comida para os seus filhos, para o seu marido, ok. Mas não esqueça que você tem estômago. Não esqueça que você precisa de uma pausa. Não esqueça que você precisa de um tempo para você. Né? Porque, às vezes, em nome da criação de filho, principalmente quando a gente é mãe solteira, é mãe solo, a gente tem muito essa coisa de, eu não posso deixar meu filho passar por isso, porque ele já não tem pai. Eu não posso deixar minha filha passar por isso, porque ele já não tem mãe. Gente, a própria vida vai dando essa condição, essa capacitação para aqueles que a gente não tem ao nosso redor. É assim que é. As coisas é tão interessantes que a biologia explica para a gente que quando uma pessoa não tem um dos sentidos, tipo, se eu tivesse nascido sem... Se eu não enxergasse, se eu fosse cega, a biologia explica que os meus 4 outros sentidos vão ficar aguçados. Quando uma pessoa é cega, ela ouve melhor, ela consegue entender o que está acontecendo, a perspicácia dela é maior, o olfato dela é maior, ela consegue cheirar,
perceber as coisas. Por quê? Porque todos os outros 4 sentidos dela ficam aguçados. Então, essa coisa de nós como pais e mães, né, esposas, maridos, eu preciso suprir isso e fulano, porque, gente, a natureza, cada dia vai se incumbir, e a própria presença de Deus vai se incumbir de dar à pessoa aquilo que ela não teve. Então, a gente precisa dar apenas o que é necessário, porque às vezes nesse afã de acertar a gente erra, né? Aí a gente vê muito isso. Porque aí, não, eu tenho que dar isso porque, não tem pai. Eu tenho que dar isso que não tem mãe. Eu tenho que dar isso que o avô morreu. E aí nós vamos criando pessoas que não conseguem passar por frustrações, sem maltratar a si mesmo ou sem maltratar outras pessoas. É o que mais a gente vê, irmãos. Então, para nós que estamos tendo a oportunidade de entender um pouco a respeito do amor próprio e do amor ao próximo, que Deus possa continuar falando nos nossos corações e que nós tenhamos um coração aberto para entendermos que a gente não precisa ficar tentando suprir nos nossos filhos, principalmente, aquilo que faltou porque não tem uma pessoa, porque não tem uma escola, porque não morou em tal cidade. Irmãos, a própria vida ensina isso. E talvez você, nós da minha geração, da geração que passou, somos o que somos, justamente porque nós sofremos muitas frustrações. E a frustração nos deu a maturidade. Pensa bem sobre isso. E que nós possamos ter, né, essa oportunidade de errar menos. Porque essas gerações que estão chegando, irmãos, elas vão passar tempos de muito mais desafio do que eu e você estamos passando hoje. Não se engane que as coisas estão piorando e é cumprimento da palavra. É claro que às vezes a gente dá um empurrãozinho na situação, não é verdade? Com algumas atitudes, algumas ações que nós temos. Mas, na verdade, Mateus 24, o Apocalipse está lá falando. Final dos tempos chegou, não é verdade? Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a preparar os nossos filhos, sobrinhos, netos, para o tempo de adversidade que eles irão passar. Né? Por que eu falo eles e não nós? Porque a gente já está vindo dessa batida. A gente já tem uma noção. As pessoas que foram criadas como eu, sabe? Minha mãe, nós dormíamos, aquele tanto de menino, tudo ali perto, tudo no mesmo espaço, ali no quarto. E eu falava assim, mãe, tô com sede. E ela falava assim, tá bom. E aí, quando ela não mandava um dos meus irmãos ir comigo beber água. Mas, algumas vezes, ela levantava e ia comigo, chegava lá e falava, bebe sua água. Ela não botava água no copo e me dava, não. Eu não me lembro da minha mãe fazendo isso. E hoje eu sou o que eu sou, graças a essas ações dela, que me ensinou a viver, que não esperou eu perder um sentido ou um órgão do meu corpo para poder fazer o outro trabalhar mais. Não, porque ela falou, não, você tem 2 pernas, 2 braços, beba sua água eu vou com você, porque você é criança, está com medo, tem medo do escuro, ok. Agora, chego lá, eu bebo minha água. E eu volto, obrigada, mãe, e deito. Então, esse tipo de coisas tão pequenas que hoje a gente não deixa os nossos filhos viver. Porque a gente, eu fui frustrada, eu não quero que meu filho seja frustrado. Porque aí, meu filho, se a gente não deixar, a vida vai tirar ele da nossa mão e vai fazer ele ser frustrado. Porque esse é um sentido natural. Isso é um ciclo natural. E quer você queira ou não, os nossos filhos vão passar desafios. Então, não adianta, seja a gente milionário, rico, pobre, paupérrimo, todos nós e todos os nossos descendentes viverão adversidades e desafios. É a lei da vida, gente. Então, quanto mais rápido a gente entende, menos sofrimento a gente traz para nós e para quem a gente está ali ajudando, né? A vida cristã focada inteiramente no amor não no amor segundo a compreensão do mundo, mas no amor que vem de Deus. Paulo, escrevendo a Coríntios, relata sobre o que o amor não é, sobre o que o amor é. Por que razão? A ênfase no que o amor não é
serve para deixar claro que tais qualidades não podem ser comportadas pelo amor genuíno. O contraste serve para valorizar o verdadeiro amor. O amor não é invejoso, está lá em 1 Coríntios capítulo 13. E nós já estamos quase encerrando. O amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 a 6. Paulo está interessado em negar todo o egoísmo humano que tem a presunção de tomar o lugar do amor. Em poucas palavras, ele diz no que o amor consiste: em enfrentar o sofrimento, em ser benigno, em repousar na verdade, em tudo crer, em tudo esperar e em tudo suportar, e em nunca falhar. 1 Coríntios 13, do 6 a 8. Aqui está posto o padrão do amor com que devemos amar o próximo. Para isso, esse amor deve estar dentro de nós. É com esse amor que devemos amar o próximo. Então, essa é a maneira que o Senhor nos ensina nessa tarde, né? O mandamento do amor, conforme Levítico 19, 18, é referendado por Jesus em Mateus 19, 19, que a gente leu também. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, portanto, tem duas vertentes: a direcionada ao próprio indivíduo e a direcionada ao próximo. A sociedade tem regras para estabelecer uma boa relação entre as pessoas, da educação recebida, no lar, as leis públicas. O ser humano é cercado por regras que o ajudam a conviver harmonicamente uns com os outros. Além disso, conta-se também com o bom senso de cada um. No entanto, a relação com o próximo será tratada em lições futuras. E aí ele está dizendo isso, né? Que a gente precisa aprender a ter esse relacionamento, né? A sociedade já nos deu algumas regras, né? A nossa cultura doméstica, né? Cada um dentro de sua casa. Os pais falam, né? Dá benção à sua mãe, dá benção à sua avó, né? Dá benção à vizinha. São condutas, né? Que nós vamos aprendendo. São vertentes dos relacionamentos que a gente vai aprendendo. Tem família que fala bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tá ok, não é verdade? Contanto que haja respeito, você pode falar. Tem gente que nem fala, só faz assim e tá tudo bem. É o jeito da comunicação daquela família, não é verdade? Então isso é muito particular de cada um. Cris, seja bem-vinda em nome de Jesus, viu? E aqui ele continua dizendo: a relação de uma pessoa para consigo mesma exige uma autoavaliação. Dessa autoavaliação resultam diferentes níveis de verificação, que podem variar entre amor e ódio. Há pessoas que se odeiam por alguma razão. No amor distorcido de si mesmo, imprimem frases de ódio tais como: eu sou uma idiota, só tomo decisões erradas, eu não sirvo para nada, sou feia. Aonde essas frases podem levar alguém, se não a uma baixa autoestima? É a pergunta, né, do escritor. Ele está dizendo, como é que vai ficar uma pessoa que só tem esse tipo de palavras para si mesma, né? Quando o anjo do Senhor se encontrou com Gideão, disse a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão reagiu negativamente, tomando a palavra dirigida a ele no sentido coletivo. Conosco, depois questionou a ação de Deus sobre o seu povo. Ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas? Gideão não observou que o anjo do Senhor o tratara pessoalmente como alguém especial. Ele não se enxergava assim. O anjo dirigiu mais uma vez a palavra a Gideão: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Mas sua autoestima estava tão baixa que ele não se deu conta de que Deus o considerava alguém forte e cheio de valor. Mais uma vez Gideão reagiu, escondendo-se atrás de uma família pobre e insignificante. Quando ele fala, né, ah, Senhor, eu e minha família somos os menores, né? Mal sabia Gideão que ele era bem melhor do que pensava e que os olhos de Deus estavam sobre sua vida. Apesar de todo o sentimento de incapacidade,
não demorou para Gideão revelar-se como um grande líder em Israel e trazer a vitória tão aguardada pela nação. Então, na verdade, hoje, o que o Senhor está falando comigo, com você, é que o bom... Oi, Massinha, meu amor, Deus abençoe seu descanso. Chegou agora do trabalho. Glória a Deus que você está em casa já. E aí, o que Deus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos depender dEle. Porque esse amor secular do qual nós falamos, ele não faz sentido para nós, hoje que conhecemos a Jesus. Porque o nosso amor tem que ser um amor que nos ama, que cuida da nossa pessoa, eu cuido de mim, você cuida de você, mas nós precisamos também ter o respeito necessário, o amor altruísta, esse amor generoso, de compaixão, que Jesus nos ensinou. E tanto nos deu exemplo, né? Que ele não apenas falou, porque tem gente que vive só de blá blá blá, não é verdade? Fala, mas as atitudes diz outras coisas. E eu estou falando exatamente isso, que nós precisamos nos amar com equilíbrio, cuidar de nós, ter os nossos tempos de descanso, dar valor àquilo que é mais importante mesmo, e depois amar ao próximo como a nós mesmos. Como amamos a nós, temos que amar o nosso próximo, porque isso é a vontade de Deus para todos nós, não é verdade? E ele diz assim: diferentemente da recomendação veterotestamentária, Levítico 19:19, no Novo Testamento, Mateus 19:19, o amor próprio reveste-se de uma capacitação maior. O mandamento de Jesus não se exprime pela força da lei, mas pelo poder do Espírito Santo, uma vez que o amor resulta naturalmente de quem tem vida no Espírito. Eis o retrato de quem vive no Espírito. Olha lá, Gálatas 5, verso 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. A primeira coisa que ele fala é sobre o amor. O amor, portanto, é a primeira e maior virtude que emana de uma vida espiritual em Deus. Norman Glaser diz que os homens devem amar a si mesmos por causa deles mesmos, como criatura de Deus, por causa dos outros, como criaturas responsáveis, por causa de Deus e porque Deus ama-os e forneceu-lhes redenção mediante Cristo. Há uma cadeia estabelecida de ordem. Na ordem do amor, do mesmo modo como amar aos outros é amar a Deus. Devemos amar a nós mesmos de modo correto, para que saibamos amar aos outros, como seres feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda que imperfeito. Devemos a nós mesmos o respeito que é devido a Deus, Ele como Criador e nós como criaturas. Odiar a si mesmo é odiar a imagem de Deus. Portanto, o amor próprio é lícito e necessário. Quem odeia a si mesmo odeia a Deus. Somente quando uma pessoa souber o que significa o amor a si mesma, de acordo com o padrão de Deus, é que ela será capaz de manifestar esse amor aos outros. Isso não é opção, é obrigação de todo crente em Jesus. Porque cristianismo sem amor seria sistema religioso, indigesto e sem futuro. Chega de sistema religioso, indigesto e sem futuro. Chega, não é? Tem muito sistema religioso por aí. E a gente precisa falar de alguma coisa que é leve, que é verdadeira e que é eficaz. E a palavra de Deus, ela traz esse amor próprio, né, de forma didática, pedagógica, de forma que a gente consiga entender e praticar. Amém? Que em nome de Jesus nós tenhamos uma semana abençoada. Hoje é quarta-feira, amanhã à noite aqui na igreja nós teremos culto às 19h30. Sexta-feira temos culto de milagre, a tarde da bênção às 15 horas, com a direção da pastora Luciana. E domingo à noite, às 18 horas, temos nosso culto de celebração. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam viver esse amor com muita intensidade, com muito equilíbrio, com muita esperança, de que o Senhor vai sempre cuidar de cada um de nós e nos dar a condição, a capacidade, porque a palavra dele diz que tanto é dele o querer quanto executar.
Ele vai colocar em nós esse desejo. Ele nos deu essa palavra nessa tarde falando sobre o amor próprio. E Ele mesmo vai nos dar a capacidade de andarmos imbuídos nessa palavra. Praticando, cuidando de nós, mas também cuidando daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma ótima semana. Hoje ainda é quarta-feira, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe.